o Vasco, hein? Enfrenta o Cruzeiro, esse jogo amanhã já, às 6h30 da tarde em São Januário. Dá uma olhada na tabela. O Vasco é o 13º com 27 pontos, mas se ganhar pode pular para 10º. Fica na primeira página da classificação. E a fase tá legal para enfrentar o Cruzeiro, que é um dos postulantes aí ao título brasileiro, né? Tá brigando pelo título. O Vasco está a 6 jogos sem perder, é a melhor série desde o Carioca. E no Brasileirão, a última derrota foi para o Corinthians. De lá para cá, foram 2 vitórias e 2 empates. A fase é boa. E o Vasco enfrenta amanhã o Cruzeiro em São Januário pelo Brasileirão. Jogo difícil contra o atual vice-líder do campeonato. Vamos, Vascão! Mas o Cruz Maltino quer continuar no caminho da vitória para se distanciar ainda mais aí da zona de rebaixamento. Aliás, o Pedroso não tá nem falando mais esse negócio de zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento? Ele não tá mais. É rumo ao quê, Pedroso? Rumo a Libertadores. 6 partidas sem perder. Nada, Um mês nada. sem perder que ele tá. Por isso que ele tá assim. É a maior invencibilidade na temporada desde o início do Campeonato Brasileiro e a melhor fase sob o comando do Diniz. Hein, Pedrosa? Deixa eu ver aqui até, porque eu sei que são 5 pontos da zona de classificação do Z4, né? Não zona de classificação, são 5 pontos. Na zona do rebaixamento, Exato. né? Aí você olha para aqui o G8, são 4 pontos. Não, é G8 ou G6? G8. Daqui a pouco a gente vai ter a abertura das vagas, por conta das competições. Aí vamos dizer que o Vasco possa pegar um G8 ou possa pegar um G7. O Vasco hoje está mais próximo do Fluminense, que é o 8º colocado, do que de fato do Vitória. Sim. Então tem que pensar em quê? E assim, eu digo isso não só pela pontuação. Eu acho que o Vasco está encontrando um caminho de consistência dentro da temporada. Vai pegar um Cruzeiro que é bem mais difícil do que o Bahia. Amanhã vai ser um jogo dificílimo, talvez o pior jogo que o Vasco possa pegar, porque o Cruzeiro é especialista em contra-ataque, em transição, especialista em jogar sem a bola, e o Vasco gosta de jogar com a bola, e é vulnerável muitas vezes defensivamente justamente nessa transição. Dito isso, a gente está falando aqui de um time que voltou a ter um zagueiro consistente, que é o Carlos Cuesta. O Robert Renan provavelmente vai voltar para a partida da manhã, então a gente vai ter novamente essa dupla de zaga que, pelo menos naqueles minutos iniciais contra o Flamengo, foi muito bem. O Ryan volta também, é uma excelente notícia. E é um Vasco que vai jogar ao lado da sua torcida em São Januário, que vai estar lotando São Januário. Ingressos com certeza vão estar esgotados. E o Gigante da Colina deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e na esquerda o Pumita Rodrigues. O Lucas Piton ainda não volta para esse jogo. Na posição de volante o Barros, que tem jogado muito, o Hugo Moura. Um pouco mais à frente, Ryan, Coutinho, Nuno e o Verratti. O Carlos Andrés Gomes volta para o banco, volta para ser mais uma opção. E cada vez mais o banco do Vasco também vai ficando recheado, digamos assim, de opções que podem ajudar no segundo tempo quando entrar. Então, repito, é o melhor momento do Vasco na temporada. Por ter se classificado contra o Botafogo, que dá um moral absurdo, e também por ter mantido essa consistência dentro do Brasileirão. Empatado com o Flamengo, já não perde em alguns jogos, já conseguiu também vencer o Bahia, que é um time que está lá em cima, e agora vai ter um grande desafio contra o Cruzeiro dentro de casa. Repito, para mim, muito difícil. Não coloco vitória certa nesse jogo, nada disso, muito pelo contrário. Mas vai ser difícil pro Cruzeiro também. Não vai ser difícil só pro Vasco, não. É verdade. Qual o time? Ele já falou o provável time do Vasco, o Ryan de volta, né? Isso aí. Tudo certo. Jogos na tela. O primeiro deles, Vasco e Cruzeiro, sábado, 18h30 em São Januário. Cruzeiro que não perde fora de casa há 5 meses. Tabu foi feito para quê? Tabu foi feito para quebrar 3-0 Vasco. Perfeito. Thiago Carvalho, Fernandão? 2-1 Vasco. O time do Cruzeiro muito reativo, mas o Diniz vai atropelar. Inclusive, a torcida do Vasco vai ter um reforço para esse duelo. 2. 2? Ah, é verdade. Robert Renan, que volta da questão da concussão, e o Ryan, que estava suspenso na última rodada. Então 3. Porque temos também a torcida do Flamengo que vai torcer muito pelo Vasco. Quem está sorrindo à toa é o torcedor vascaíno. A vitória diante do Bahia deu confiança à equipe, que alcançou a marca de 6 jogos de invencibilidade na atual temporada. Em busca de manter essa invencibilidade, o Vasco tem uma dura missão pela frente. No próximo sábado, recebe o Cruzeiro, vice-líder do Brasileirão em São Januário. Para esse confronto, o time tem 2 retornos importantes. Robert Renan volta à zaga titular, enquanto Ryan deve iniciar a partida após cumprir suspensão na última rodada. No mais, o time que começa o jogo não deve ser muito diferente do que vem atuando. Eu acho que o Vasco tem que encarar os jogos como grandes finais, como encarou no jogo de hoje.
como encarou contra o Flamengo. A gente não tem por que a gente diminuir. Eu acho que isso é uma coisa, um sinal positivo. Então eu acredito que o time vai amadurecendo. Isso tudo é treino, não é treino do dia a dia só. Treino porque o maior treino que tem no futebol é o próprio jogo e as coisas que vão acontecendo nos jogos. E aí hoje era uma coisa que o time aprendeu do Ceará pra cá. Então a gente não ficou oferecendo chance pro Bahia depois que a gente fez o gol com a menos. Pelo contrário, a gente teve mais chance de fazer gol. Obviamente que eles tiveram uma chance no final do jogo ali, tava 3-1 o jogo. A gente, no fundo, a gente podia ter ampliado para ser 4 ou 5-1 o jogo. Vasco da Gama com Rodrigo Brandão. Beleza, Vegeta. É inegável que o Vasco hoje vive um ótimo momento. Desde que o técnico Fernando Diniz chegou ao clube, essa é a maior sequência invicta do Vasco na temporada. São 6 jogos sem perder. E no ano, essa é a segunda maior sequência invicta. Só no início do ano, o Vasco teve uma sequência maior, quando ficou 7 jogos sem perder, mas foi no Campeonato Carioca, contra adversários de um nível muito abaixo. A sequência é importante também para o próprio técnico Fernando Diniz, que não tem um bom retrospecto desde que chegou ao Vasco. Ao todo são 25 jogos com 7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento muito baixo, mas que está aumentando com essa sequência boa. O próximo desafio vai ser o Cruzeiro. Amanhã em São Januário, certamente teremos casa cheia para apoiar o Vasco em busca dessa vitória para confirmar a boa fase e afastar o time ainda mais do Z4. O Vasco ocupa nesse momento a 13ª colocação, está a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4, e é um confronto contra o vice-líder do campeonato, o Cruzeiro, que faz uma excelente campanha. É mais um motivo para os jogadores buscarem a vitória. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz tem o retorno de 2 jogadores importantes. Um deles é o Ryan, titular absoluto do Diniz. Ele volta a ocupar a sua posição, o atacante pelo lado direito. Sendo assim, o Andrés Gomes volta para o banco de reservas. Já o Robert Renan cumpriu o protocolo de concussão, voltou aos treinos e tudo indica que ele volte ao time diante do Cruzeiro. Mesmo ele estando 100%, ainda existe a dúvida se o Diniz vai escalá-lo como titular ou se vai manter o Lucas Freitas. A gente vai aguardar o treino de hoje para saber qual será a escolha do treinador. Mais tarde, dentro do Papo 2, a gente traz o provável time para amanhã e, se possível, a parcial de ingressos vendidos. Valeu, Vegeta. Valeu. Vou fazer o link entre os 3 que ficaram aqui para a fase final do programa e o Farias vai me responder. Como é que o Botafogo em 5º com 40 pontos, o Fluminense em 8º com 31, o Fluminense classificado para a semifinal da Copa do Brasil, vivem em má fase, vivem flertando com a crise, o Fluminense inclusive com técnico novo, e o Vasco em 13º, classificado para a semifinal da Copa do Brasil, vive boa fase, Farias. Pois é, cara, é difícil de explicar, mas o futebol, ele tem muita histeria. No caso do Botafogo, por exemplo, é uma oscilação que eu trato como natural, de quem trocou tanto de técnico, de quem está com muitos desfalques. No caso do Fluminense, surgiu uma crise do mais absoluto nada depois que o Renato resolveu abandonar o barco. Por mais que a eliminação tenha sido frustrante, é impressionante como a saída do Renato causou uma situação que não era necessária nesse momento da temporada. E o Vasco, desde a data FIFA, veio numa sequência invicta, até antes, né? Antes da data FIFA, venceu o Sport, empatou com o Botafogo pela Copa do Brasil, melhorou um pouquinho o nível de futebol, tá um time mais equilibrado. Então, no recorte recente, nem sempre os resultados comprovam isso. Os resultados são mais ou menos parecidos. O Vasco tá numa sequência invicta, mas empatou também alguns jogos. Não tem tantas vitórias assim. Mas, de qualquer forma, me parece um Vasco um pouquinho mais em paz. Mas nada que uma semana de futebol brasileiro com 3 jogos em sequência não mude rapidamente. É verdade. Se é Vasco, tá na colina.